Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho hoje no seu capítulo 10, os itens 5 e 6, em que trata do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, de 25 a 26, reconciliação com os adversários. Jesus nos asseverou, nesse capítulo 5 de Mateus, que reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Nós vemos que as condições da vivência do Evangelho, a reconciliação, o perdão, talvez seja uma das coisas mais difíceis de ser praticada. E nós sabemos que dentro da justiça divina, segundo as orientações da doutrina espírita, nós somos espíritos imortais. E muitas vezes, nas condições dos nossos familiares, nós temos justamente no ser familiar aqueles que nós não conseguimos a reconciliação. Muitas vezes são desafetos de outrora, que na vida presente pede reconciliação. Seria uma reconciliação imposta. A reconciliação ela deve vir de um desejo de fraternidade, porque quando Jesus asseverou que reconcilia depressa com o teu adversário, porque enquanto estais com ele a caminho, enquanto estais aqui na vida presente, porque quando nós deixamos passar desta fase da existência para outra, a situação se complica, mesmo a reconciliação se torna mais difícil. E Jesus, inclusive, asseverando que quando reconciliar, exercendo o perdão, isso inclusive está na questão 338 do Consolador, um livro de Emmanuel, porque Jesus teria aconselhado perdoar 70 vezes 7. E a resposta de Emmanuel é justamente porque a Terra é um plano de experiência e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Nós vemos nessa situação em que a vida muitas vezes se manifesta as mágoas, decorrente das situações, dos encontros e desencontros com o nosso semelhante. E até espíritos, como exemplo para todos nós, o Chico Xavier, certa feita, ele adotou um cachorrinho abandonado que havia sido atropelado e dava muito trabalho para ele, Ele voltava tarde, já dos seus afazeres, do trabalho profissional e mesmo do centro em que ele frequentava, que ele voltava e ia cuidar do cachorro. E tamanho era o seu sacrifício que a vizinha, uma da vizinha dele, vendo aquela situação, tentou então preservar o Chico, dando veneno no cachorro e matou o cachorro. O Chico não sabia, mas ele ficou muito sentido com aquela situação. E o tempo passou e ele, com aquele sentimento de tristeza, a irmã do Chico então descobre que a vizinha do Chico que havia colocado veneno para o cachorro, justamente para tentar aliviar a carga de trabalho, do sacrifício que ele já tinha com as responsabilidades que ele tinha perante o centro, perante o trabalho profissional. E o Chico então cultivou aquela mágoa, porque
ele gostava daquele cachorro, né? E como a vizinha fez, né, um ato desse de matar o cachorro sem, né, o seu consentimento, e Emmanuel então falou: Chico, você tem que resolver essa situação, porque essa mágoa que você está carregando no coração está atrapalhando os nossos trabalhos. E o Chico então perguntou: Emmanuel, então o que fazer? Reconcilia com ela. São as palavras de Jesus, né? Vamos abrir o Evangelho. E ele justamente naquela parte, né? Concilia depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E o Chico então perguntou: Emmanuel, então o que eu faço, né? Bom, você vai procurá-la e veja o que ela mais gosta e ofereça então de presente para ela. E o Chico então, né, com aquele jeito de bondade, né, total, junto com a irmã dele, então descobriu que a vizinha era muito necessitada de uma máquina de costura, porque ela desempenhava essa atividade e ela precisava, né, justamente para o trabalho dela. E o Chico, com muito sacrifício, né, e comprou uma máquina de costura a longas prestações para então dar àquela vizinha. Só que ele ficou, né, no dia que ele conversou com Emmanuel, ele falou assim, né, mas como, né? Eu que fui o ofendido e eu ainda que tenho que reconciliar e ainda presenteá-la como se eu estivesse, né, presenteando o ato dela. Mas quando o Chico chegou com aquela máquina de costura dando de presente à sua vizinha, tamanho foi, né, aquela luminosidade de alegria, de felicidade, que ela radiou então uma luz muito grande envolvendo o Chico, queimando então aqueles sentimentos, aqueles resquícios de mágoa que ele carregava em seu coração. Então, a partir daquele momento, ele se sentiu leve, né, como se algo havia tirado, né, de si e que o estava prejudicando. Mas em reconciliação, nós podemos dizer que a nossa caminhada, ela é muitas vezes difícil, né, pelos diferenças de opiniões, diferenças pessoais, e que causa muito atrito, né, muita animosidade entre o relacionamento, né, dos seres humanos. Mas às vezes, né, dentro desse relacionamento, a gente às vezes tem vontade de se relacionar. E às vezes a gente pergunta, né, se o nosso adversário não quiser relacionar, que nós possamos, dentro de um sentimento, perdoá-lo, mas um perdão, né, sincero, um perdão dentro de si, para que essa mágoa não seja alimentada e que ela não possa, né, causar esse transtorno, né, interno. E a gente nota que esse transtorno, às vezes a gente carrega ele, causando-nos enfermidade, sem às vezes que a gente se aperceba. Porque quando nós perdoamos, nós nos livramos daquele sentimento, né, pequeno que nos traumatiza, né, que nos causa, né, esse desequilíbrio. Nós vemos inclusive no Evangelho essa caminhada belíssima de Paulo. Ele, na sua conversão, ele despertou certa desconfiança, porque ele era, né, um perseguidor dos cristãos, e naquela condição alguns dos discípulos não via, né, Paulo, né, com bons olhos, e criou-se uma certa rivalidade entre Paulo e Tiago Menor. E Paulo, inclusive, né, um dia ele queria fazer uma pregação em Roma e havia se preparado para isso, né, e já estava tudo pronto para a sua partida, quando ele recebe uma carta, né, urgente de Tiago Menor, pedindo, né, aos seus préstimos, pedindo ao seu auxílio pelas perseguições que estavam ocorrendo, né, na cidade de Jerusalém, na igreja onde Tiago Menor estava, né, presente.
E ele então pergunta, né, a si próprio, né, como a gente sempre teve desavenças e agora ele vem pedir, né, o meu auxílio. Então ele teve, né, aquela inspiração em que ele pedia a Jesus, né, para que qual fosse o melhor caminho. Ele ia para Roma ou ele iria, né, atender Tiago. E ele então abre, né, as cartas, né, do mestre, em que cai justamente também: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E ele então não pensou duas vezes, né, renunciou à viagem a Roma e se dirigiu então a Jerusalém para auxiliar Tiago e toda a igreja que estava aí com seus problemas. Só que quando ele chegou, né, a Jerusalém, ele olhou de forma diferente, né, para Tiago. Ele via ali já uma pessoa que havia amadurecido, já bastante, né, pelos reveses que eles haviam enfrentado. E ele viu então em si que era uma pessoa como ele, tão necessitado de perdão quanto ele deveria perdoar Tiago. E para ele foi um alívio, né, interno do seu coração poder estar prestando ali a um irmão de caminhada, seguidor igualmente do Cristo, para que ele pudesse então tirar de seu coração toda aquela mágoa. Quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos justamente buscando reconciliar com os nossos adversários. Nós temos em nosso passado erros gravíssimos, né? E esses erros nós vemos que são consequências dessas desavenças não acertadas. E a advertência do mestre, ela é bastante, né, consoladora. E ela é justamente levando a cada um de nós a buscar fazer essa conciliação. E conciliação, ela quer dizer: faça a tua parte. Então é esse o nosso propósito, fazer a nossa parte enquanto estamos aqui a caminho com os nossos adversários. Nós devemos realmente ter boa vontade, ser perseverante, insistir, né, na boa vontade, na compreensão para com o próximo, pois nós carregamos erros iguais ou maiores, né, que os nossos adversários. E se estamos a caminho com ele, é justamente para aparar essas diferenças. Muitas vezes, né, o adversário é ignorante, mas essa ignorância, muitas vezes, eles não conhecem as palavras do Cristo, né, de perdão, de retribuição ao bem que nós fazemos, porque se nós agirmos, né, conforme nós gostaríamos que os nossos próximos fizessem para nós, tenho certeza de que a humanidade estaria com um caminhar muito mais leve, muito mais fraterno, muito mais amoroso. Nós não teríamos tantas guerras, tantas desavenças, né, tanto sofrimento causada justamente por falta do perdão. Por isso nós devemos trabalhar, né, o quanto possível no capítulo, né, da harmonização. Mas se o adversário se desdenhar, né, dos nossos bons desejos de reconciliação, que possamos conciliar a nossa própria consciência, né, esperando confiante que um dia essa mensagem de luz de Jesus possa alcançar os nossos adversários. Nós não deveremos esquecer, né, que no seio familiar nós carregamos os nossos desafetos passados. Dentro do seio da família é a grande oportunidade de reconciliar aquilo que outrora fizemos de errado. Na figura de nossos filhos, na figura de nossos pais, esposo, esposa, porque, né, nesse ciclo familiar é que a vida muitas vezes nos impõe, de uma forma de provação ou expiação, essa reconciliação necessária para podermos caminhar com a consciência tranquila, com o coração leve, sem carregar as mágoas decorrentes
do ódio, dessa vaidade, dessa ambição que nos causa tanto mal à nossa evolução, ao nosso espírito. Essa mensagem, né, que nós vemos nessa noite de hoje, de reconciliação, ela pede justamente um momento de reflexão. Refletir como nós estamos agindo, como nós estamos nos comportando diante da vida em relação ao nosso próximo. Às vezes nós nos emocionamos, né, diante dos filmes, principalmente, né, dentro do Netflix, em que afetos, desafetos, né, guerras, mortes, deixam-nos emocionados por alguns instantes. E às vezes nós perdemos a sensibilidade em ver um jornal em que as guerras, exterminando pessoas, levando lares, né, a serem totalmente destruídos, né, pela ignorância humana, e muitas vezes nós nem nos incomodamos. Isso mostra essa fragilidade emocional, isso mostra essa fragilidade de nosso amor em nossa vida, porque às vezes nós sentimos, às vezes, que não é conosco, não tem importância. E segundo Jesus, enquanto, né, houver uma lágrima, uma dor, um sofrimento aqui na terra, não existirá a felicidade. Porque como pode existir paz, como pode existir felicidade, se não existe, né, esse nosso amor para com o nosso próximo, se ele carrega dentro de si as lágrimas decorrentes do que o mundo lhe inflige. Então, se existe um sofrimento, nós somos corresponsáveis, né, por ele, porque nós devemos sim fazer a nossa parte. E no exemplo de Jesus, né, a gente nota que quando na sua caminhada aqui na Terra, poucas vezes, né, nós o vemos sorrir e muitas vezes chorar por nós. E inclusive nos momentos finais de sua existência, ante a crucificação, ele asseverou: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, derramando sobre nós o seu amor, a sua condolência, né, em relação a essa dor que estávamos infligindo, né, aos seres, e pedir a Deus que nos perdoasse, porque era uma forma de que algum dia, vivenciando as suas palavras, nós tomaríamos consciência que somente o amor liberta, somente os ensinos de Jesus abrem-nos um caminho de verdade e vida. Que assim seja, que Jesus nos abençoe e nos dê entendimento cada vez mais de suas palavras e que elas possam penetrar em nossos corações, transformando a nossa existência para melhor. Obrigado.